Senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Já abro pedindo desculpas, porque hoje, obviamente, tem jogo, Santos e Atlético Mineiro, e costumeiramente teremos um vídeo pré-jogo. Não teremos porque na última terça rolou a coletiva do Pedro Martins, assunto deste vídeo inclusive, e por causa disso eu fiz o vídeo sobre ele justificando a demissão do Caixinha e prometi que traria depois uma análise do restante da coletiva, porque ela deu bastante polêmica, ela realmente é o assunto do dia, pelo menos até o jogo, entre os santistas. Então, como o YouTube meio que quebra quem publica vários vídeos, já rolou a live do trio nesta quarta-feira, eu optei, fiz a escolha pelo vídeo desta quarta, antes do jogo, ser sobre a coletiva, e voltamos depois do jogo. Espero, claro, que o Santos jogue bem, vença. Teremos mudanças na escalação, mas a gente debate essas mudanças e as alterações táticas que provavelmente aparecerão no pós-jogo e amanhã no vídeo tático, tá bom? Neste vídeo a gente vai focar na coletiva do Pedro Martins, uma coletiva em que eu estive presente, que a gente discutiu bastante na live do trio. A live do trio desta quarta teve mais de 2 horas, pelo menos 1h30 sobre esse assunto. É um assunto que rendeu e eu vou tentar, para quem não pôde assistir a live, para quem não tem 1h30 para acompanhar, tentar dar uma resumida em alguns tópicos, mas que eu acho que vão cobrir o suficiente o assunto. Lembrando que o assunto Caixinha em si tem um vídeo publicado na terça-feira, fim de tarde, começo de noite, em específico sobre isso. Bom, eu separei 13 respostas do Glorioso Martins lá para a gente comentar, mas eu quero deixar claro que eu não vejo ele como vencedor, como certo da coletiva, mas também não vejo como perdedor, como errado da coletiva. Eu acho que ele foi e voltou nessa linha de certo e errado várias vezes. Ele está certo em diversos argumentos, mas você pode falar que esses argumentos são óbvios. Eu acho que expor os problemas do Santos é importante sim para o torcedor, mas o torcedor também queria ouvir outras coisas. Não, já até me adiantando, não acho que o torcedor quer saber apenas de jogador e técnico. Tem que saber das outras coisas para que possa fazer a análise, entender por que o Santos tem tantas dificuldades com jogadores e técnicos. Mas também quer saber de jogador e técnico, é óbvio, e isso não foi dito. Foi uma coletiva chamada às pressas e sem aviso de assunto. Isso aconteceu no começo do ano, no fim do ano passado talvez, com Marcelo Teixeira. Eu bati forte nessa questão, né? A coletiva é importante que a gente saiba para passar ao torcedor qual será o assunto, e o Pedro Martins chamou sem avisar o assunto. Então a gente chegou meio perdido e entendeu logo de cara, quando ele começou sua abertura, seu monólogo, enfim, seu discurso, que não seria sobre um novo técnico. O Santos, nesse momento que eu gravo, ainda não tem técnico. César Sampaio será o interino na noite de quarta. Enfim, acho que ele cometeu algumas, se não gafes, algumas falas equivocadas, mas também expôs bastante coisa que é verdadeiramente problemática no clube. E aí que tem um ponto. Ele, na minha visão, se colocou distante dos problemas. Existem problemas no clube. Os problemas estão lá. Eu tô aqui, enxergando e batalhando contra. Mas ele não trouxe, você pode até alegar que publicamente ele não falaria, mas enfim, ele não trouxe soluções e não mostrou como está batalhando contra esses problemas. Ele se colocou a parte dos problemas. Mas ele não é o CEO, seja lá o que signifique dentro de um clube de futebol. Ele não teria que estar nos problemas, lidando com os problemas, batalhando os problemas na linha de frente? Ele me pareceu chamar uma coletiva para se colocar a parte desses problemas. Isso me incomodou bastante. Mas enfim, vamos lá. Vou colocar na tela, inclusive para quem está só ouvindo, o print, né? O GE publicou uma matéria com diversos prints, diversos trechos da coletiva. Eu tirei prints para ajudar a gente aqui na compreensão. Obrigado a quem escreveu lá no GE. Um grande abraço para Bruno Gutierrez e vamos lá. Primeira aspa que eu separei aqui. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Mas precisa saber diferenciar o orgulho do passado do saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos. Foi a frase mais famosa dessa coletiva. É inclusive o título do vídeo do Jorge Igor, que saiu na hora do almoço nessa quarta-feira também. E aqui eu acho que ele foi preciso, porque de fato a gente não pode esquecer o passado. Eu, por exemplo, outro dia me incomodei, mostrei incômodo com aquela clássica fala do Léo de vontade de chorar e morrer ser compreendida por muitos hoje como um meme, quando ela não é um meme. Ela pode até ser um meme, mas ela foi muito verdadeira no momento. Ela simbolizou o sentimento de toda uma nação, a nação santista, num momento de 18 anos de seca.
quem vê a frase só como um meme, talvez não compreenda o que a gente viu lá atrás. E para mim, entender o futebol significa sim compreender o passado. Quer sair do exemplo do Santos? Vamos lá. Ah, porque não sei quem é o melhor do mundo, o melhor da história. Não, Pelé é o melhor da história. Se você acha que o Pelé não tem 1000 gols, se você acha que o Pelé não é o melhor da história, você não está compreendendo o passado do futebol. Isso é um erro grave. Eu acho que para você entender o que você está vivendo, você precisa sim compreender o passado. E o Santos tem isso. O Santos tem uma identidade. Mas identidades são mutáveis. Você pode mudá-la, você pode moldá-la, você pode adaptá-la. Você não precisa viver simplesmente na Belmirolândia, como diria Fábio Sormani, e é isso aqui. Não me venha com ideia de fora, nós vivemos aqui. Não! Aceite a ideia, se molde para que o seu conceito, a sua identidade, a sua história faça sentido também para o mundo atual. E a do Santos, infelizmente, não tá. A gente brinca sempre, brincava até 2023, agora não brinca mais, que time grande não cai. Mas muita gente, não nós, mas muita gente levava isso como a verdade absoluta. O Santos não vai cair, a história do Santos não permite. O futebol mudou, o Santos caiu. E o que fizeram desde então para reconstruir essa ideia? Até aqui, aparentemente nada. A segunda parte é a seguinte. O orgulho do passado precisa pavimentar o caminho para o futuro dessa instituição. Acabei de falar. O caminho do futuro do Santos está na busca de um novo estádio, certo? Na reconstrução da sua infraestrutura, certo? Na formatação de uma categoria de base que seja protagonista no futebol brasileiro, certo? Nos esforços que precisam acontecer para que a equipe feminina volte a representar o valor histórico do Santos. Vou repetir o que falei na live do trio. Acho que não mudei minha ideia em 3 horas, 4 horas de distância da live para esse vídeo. Ok, verdades. O CEO não tem que agir na situação do novo estádio? Porque o torcedor é enganado há 10, 15 anos sobre isso. Ele é enganado, o torcedor é enganado. Qual é a verdade sobre o estádio? Outro dia falaram, assinamos o contrato. Era um memorando de intenções. Aí no outro dia falaram, não, agora tem um contrato. Memorando de intenções. Um dia e o outro dia são dirigentes opostos, né? Tô falando da gestão anterior, tô falando da atual. Todo mundo, assinamos! Não tem estádio, não caiu o tijolo, não subiu o tijolo. É tudo memorando. Lembra na primeira vez, ainda na gestão do, como diria Jorge Igor, inominável, que eu fiz um vídeo tentando explicar, gente, memorando de intenções não é contrato. E apanhei. Não tem contrato até agora, né? A gente vai vivendo com mentiras, com omissões, com lero-lero. Mas a verdade, o torcedor do Santos nunca fica sabendo. O CEO também não tem que participar na reforma da infraestrutura? Ou é deixar com o Ney Pai? Ele palpita, ele trabalha com o Ney Pai? O Ney Pai manda no Santos? E o CEO faz o quê? Fica na questão. Formatação de categoria de base, protagonismo na categoria de base. É o CEO do clube ou o CEO do time profissional? Uma pergunta honesta. Agora eu tô na dúvida, porque se é da base também, vamos agir se tá ruim. Tá média, não tá nenhuma porcaria, mas também não tá nenhuma maravilha. Vamos agir? Futebol feminino, mesma questão. É do futebol profissional masculino ou o feminino também tá dentro? Tá dentro, ótimo. Está no escopo do camarada Pedro Martins. Gostaria de saber. Aqui eu peguei um comentário que chegou no canal, no vídeo de ontem. Esse comentário do Mamed Militão. Ele respondeu, o Sérgio, que é um outro participante aqui do chat sempre, dos comentários sempre, e me respondeu também porque eu estava na conversa educada, todos educados, mas eu acho que simboliza bem a questão da suposta agressividade do Guido Bortolamazzi. Não tenho problema em citar o nome do Guido, um clássico jornalista aqui da Baixada Santista, que meio que acabou entrando numa discussão com o Pedro Martins. Já discuti sobre como eu acho que jornalisticamente você deve fazer a pergunta de uma outra maneira. Também entendo o lado do torcedor que se viu representado, mas eu acho que a gente tem uma discussão legal aqui para fazer. Vou ler o comentário. O repórter disse que a torcida não quer saber das finanças e algo a longo prazo, e sim uma resposta imediata. Mentira, sou torcedor e quero saber sim. Não torço apenas para o Santos Futebol Clube, e sim para a instituição do Santos Futebol Clube. Ele fala, não torce apenas para o Santos Futebol, né? Torce também para o clube. Portanto, legados, estabilidade financeira, política e esportiva são muito importantes, sim. Ele continua embaixo no mesmo ritmo, enfim, no mesmo tópico. E eu concordo aqui com ele. O torcedor quer saber, sim, o torcedor que acompanha, e hoje com a imprensa, tipo, eu aqui,
com canais, com pessoal que fala em específico do Santos, tem mais facilidade em até encontrar e, consequentemente, acompanhar as conversas, os assuntos que são fora do campo. Por mais que no meu caso a prioridade seja sempre o campo, hoje a gente tem uma live do Trio que fala dos assuntos fora. Hoje a gente tem 200 mil canais falando de assuntos fora. Saiba selecionar, claro, os de qualidade e acompanhe. Então acho que sim. O Jorge Igor falou disso no vídeo dele. Muita gente ainda quer o imediatismo, que é o técnico-jogador. O técnico-jogador. Quem é o jogador? Que time vai entrar em campo? Cadê o técnico? Mas para entender por que nenhum técnico tá vindo, por que o Tite disse não, o Dorival disse não, o São Paulo pelo jeito vai dizer não, o Luiz Castro disse não, não só agora, mas lá no ano passado, antes do Caixinha. Falta estrutura. Com quem ele vai trabalhar? Qual o assistente que vão dar para ele? Ele pode confiar nas pessoas ao redor do presidente? Quem vai entrar no vestiário que ele vai estar dando discurso? É só o atleta ou vai ter Aspone? Eu não sei, ele tem que se perguntar. Isso serve para todos os clubes, né? Então, para a gente entender as dificuldades do Santos em campo, é necessário sim, e hoje o torcedor quer sim a resposta imediata, mas também o amplo, o macro, para entender por que a resposta imediata não existe. Então eu concordo que é preciso sim explicar o além. Ó, não temos técnico e esse aqui é o técnico. Tem que explicar o além. Eu acho que é o correto. Aí o Pedro Martins. Sei que é muito mais confortável a gente ficar aqui falando de quem é o próximo treinador do Santos ou quem são os jogadores que o Santos vai contratar. De fato seria confortável. Talvez não. Falar é fácil. A gente ia fazer perguntas. E aí talvez ficasse desconfortável. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O problema crônico é o que nós vamos fazer para que o Santos seja um clube que forme equipes vencedoras todos os anos. E não o que a gente vai fazer para ter uma equipe vencedora somente este ano. Uma diferença gigantesca. Verdade, mas aí eu vou dar razão ao repórter, no caso o Guido, e ao torcedor que quer o imediato. O Santista tem sofrido muito. O Santista precisa também de uma resposta imediata. Eu entendo que não é só a resposta imediata, mas ele também precisa de uma resposta imediata. Pega a diferença sutil, é a minha visão, claro. Tem uma diferença sutil. Por isso que eu não estou nem criticando o Guido, também não estou falando que foi perfeita a pergunta. Acho que a maneira eu não faria, mas é uma opção minha. Porém, tem um quê ali importante, porque não é só o imediato, é também o imediato. Legal, nós vamos reconstruir. O Rueda prometeu, nós vamos dar uma parada agora, daqui 3, 4 anos estão bombando. Largou isso, largou o imediato, só fez porcaria, caímos. Então o imediato serve. Vamos para o outro lado? O Santos não ganha título há 9 anos. Eu não acho que vai ganhar esse ano. Já falei aqui publicamente, tomara que ganhe, me cale, pelo amor de Deus. Eu quero ir para a Praça Independência festejar, mas eu não acho que vai ganhar. Ok. Não precisa de uma resposta imediata para o torcedor que está 9 anos na seca. Futebol é lazer para o torcedor. Se o lazer dele não é prazeroso, quem perde é o clube, que vai perder torcedor, vai perder financeiramente, que é o que aparentemente importa. Então, assim, dê também uma resposta imediata. A próxima, dentro da tabela de classificação que o Santos fatura, o Santos não está entre as principais equipes do futebol brasileiro. Muito pelo contrário, está longe disso. Ok, eu até concordo no geral, mas aí dentro da gestão, não só Marcelo Teixeira, mas do CEO Pedro Martins, foram feitas contratações caras. Foram feitos investimentos altos. Ele até justifica, não, mas a maioria foi de rescisão, estava ali no mercado, empréstimo. Quem paga o salário é o Santos. Ou no caso de empréstimo, boa parte do salário. O Santos está investindo. Não estou falando que está investindo nível Palmeiras, Galo, Flamengo, enfim, outros. Mas está investindo. O que é inaceitável para o torcedor neste momento, no imediatismo, tá? Não é que a gente não está em primeiro no brasileiro. É estar em 17º, 18º, ter caído há um ano e pouco. Isso é inaceitável. Legal, a gente está ferrado, a gente não está conseguindo brigar financeiramente com esses caras. Mas assim, tem 15 posições, né? Do primeiro pro 17º, tem gente no meio. Tem gente. A gente não consegue ser um desses? Eu acho que o Santos fez investimento. Marcelo Teixeira, naquela cobrança pública ao Pedro Caixinha depois da derrota pro Vasco,
falou isso. Tem que render mais. Eu sei que o Martins, pelo jeito, não até pensa isso, mas ele não acha que é tão mais assim. Me deu essa impressão e me preocupou. Próxima. Quando pega o Santos perante os seus competidores em estrutura de receita, a gente quase que abre mão de alguns pilares fundamentais. E o dia de jogo é um deles. Se a gente não lidar com os problemas crônicos dessa instituição, a gente vai ficar olhando para os problemas agudos e reclamando deles. Tem que pegar. É que aí é a parte do óbvio. É óbvio que é isso. Qual é a solução? O que você está fazendo para solucionar este problema? Durante a coletiva, várias vezes pareceu que ele considerava o Caixinha o salvador da pátria. Ah, porque o Caixinha acabou com vícios aqui. O Caixinha uniu departamentos. Tá bom. Então, é um técnico que salva tudo? É isso que a gente precisa, contratar um técnico que una departamentos. Quero saber o que o CEO está fazendo. A próxima. Caso contrário, a gente vai continuar em um ciclo vicioso de vender o futuro para tentar conquistar alguma coisa no presente. 100% isso, o Santos faz isso, a gente bate forte aqui e é ridículo mesmo. Não é vender jogador barato para tentar algo no presente, só que a contratação no presente é uma porcaria. Você vende, sei lá, o Marcos Leonardo para contratar o Patrick, super legal. Eu estou falando tudo isso com a consciência de que o presidente Marcelo Teixeira sabe das dificuldades que a gente vai ter que percorrer durante esse tempo. Ele voltou sabendo disso e compartilha dessa visão de que precisamos melhorar, profissionalizar o Santos e modernizar o nosso dia a dia. Aqui foi o momento em que eu parei de achar que ele estava pedindo demissão. Eu passei boa parte da coletiva achando que ele ia pedir demissão a qualquer segundo, ou no fim dela. Não foi o caso. E outra coisa, Eduardo Jardim falou na live do trio Trago Pra Cá. Há uma possibilidade muito grande dele ter falado isso para mostrar que o Marcelo Teixeira sabia do assunto da coletiva. E que foi consciente, né, o Martins lá, em vou bater forte no clube, que foi isso que ele fez. E o Teixeira, que é o presidente, que é o chefe dele, sabe. Me deu essa impressão. Se você não fizer uma reflexão e uma análise crítica, você cai no erro de achar que futebol é apenas escolher treinador e jogador. Não nesse canal, né? Aqui falando da gente, do público médio, digamos assim, do canal. E a gente não está aqui só para isso, vocês sabem disso. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução seja definitiva, não acreditem que apenas com a escolha do jogador e treinador nós vamos voltar a ser multicampeão, não vamos. Concordamos 100%, mas de novo, uma obviedade, a gente prega isso aqui há 6 anos no canal, por exemplo, para não falar de outras pessoas, só falar da gente aqui para evitar que alguém entenda errado. Este clube parou no tempo, 100%. E a gente tinha a compreensão de que depois do acesso as coisas voltariam ao normal. Eu queria saber quem é o agente. Porque, por exemplo, o Marcelo Teixeira acha que o Santos tem que brigar por títulos já, que o investimento dele é para isso. Pelo menos dá essa impressão, eu também não quero falar por ele, nem por ninguém. Aqui a gente tem pregado que um meio de tabela para cima, para brigar por Libertadores, é aceitável. E me pareceu que o Martins também fugiu de um ponto importante, que a partir do momento que você tem o Neymar, as coisas mudam, até pelo menos para tentar renovar com ele. E ele me fugiu dessa questão, deu essa impressão. Eu não acho que a gente pensa que, subiu na Série B, pronto, voltamos à Série B. Não, o time, né? Não, a instituição é gigante. O time, estamos brigando lá de vez. Não é assim que funciona, tem passos e passos. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender o que fez com que o Santos caísse. Por que o Santos caiu de divisão? O que aconteceu com a instituição? Um clube desse tamanho não cai de divisão à toa. A gente sabe, de novo, obviedade. Tem muito clube fazendo melhor, investindo mais, estando mais organizado. O primeiro ponto para a gente fazer diagnóstico e dar remédio correto para o paciente é a humildade. Somente assim a gente vai conseguir ser grande. Aqui, ok. Que sejamos humildes. Mas o remédio não é só humildade. Somos humildes. E aí? Curou todo o problema? Não curou. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Perguntado aqui ao que se referia quando falava de travas institucionais. Travas institucionais é o famoso... A Gabi falou isso na live. Ele vai fazer alguma coisa. Os dirigentes falam, não, aqui não funciona assim. Pedro respondeu que se tratam de travas culturais, também sem especificá-las. Mas a gente... dá para entender, vamos lá. É o famoso aqui, sempre foi feito assim. Este é o grande embate que a gente tem com a mudança de cultura. Mudar cultura de uma organização não é fácil nem simples. Mas se o Santos quiser ser competitivo perante os outros clubes, olhando o que outros clubes estão fazendo, analisando não só a capacidade de investimento, mas a maneira com que eles trabalham, a gente precisa mudar a cultura. Bom, é outra coisa que a gente bate na tecla aqui desde sempre. Bateu com Rueda, com Pérez, e bateu no dia da eleição do Marcelo Teixeira. Busca o meu vídeo gravado no ginásio do Santos, o ginásio em que a eleição ocorreu. A gente fala,
Estamos colocando alguém que a gente vai torcer para ter mudado a mentalidade. O alguém, eu digo a chapa inteira, todo mundo, do presidente ao conselho, a todos, comitê de gestão, enfim, aos assessores, enfim. A cultura dos anos 90, começo de 2000, que foi quando estes caras estavam lá, era outra. Eles viram com uma mentalidade moderna ou antiquada. Até o momento não houve modernidade. E aí eu falei isso no dia que o Pedro Martins foi contratado, anunciado, enfim. Me parece um movimento, a saída do Brax. Na hora não era a saída do Brax, mas a gente entendia como se fosse. E chegada de um outro cara é assim, eu vou contratar um cara para fazer do jeito que eu gosto. Porque aí não tem combate dentro do clube. Se você contrata alguém para combater as suas próprias ideias, você está assumindo erro. Você acha que dirigente de futebol, que político, gosta de assumir erro? Tô falando do Teixeira em si, tô falando de todos. Da Leila Pereira ao presidente do Atlético Rondoniense, que eu não sei se existe, desculpa. Dirigente não gosta de assumir erro. Dirigente não vai se cercar de gente que vai criticar, bater de frente. Vai se cercar de gente que apoia as ideias. Pedro Martins entrou em clube, qualquer clube, Botafogo, Cruzeiro, Santos, sabendo disso. Se ele não sabe, tinha que ter aprendido. Se não aprendeu depois de todo esse tempo aí também é complicado. Tem que mudar a cultura do Santos. A gente sabe e pede, implora e dá dicas e faz o que for possível. Mas a gente não tá no clube. Quem tá no clube? Pedro Martins. Tá mudando a cultura? Se a gente quer modificar essa cultura que é tão ruim, se colocar a cabeça de treinador a prêmio na primeira sequência de insucessos, precisamos todos nós, diretoria, atletas, funcionários, colocar a mão na consciência e entender o que fizemos de errado para que o Caixinha pudesse ser demitido, porque da porta para dentro teve muita evolução. Eu até questionei quais são essas evoluções, o que o Caixinha fez, ele evitou falar, também não se colocou como um defensor do Caixinha, apesar de que todo o discurso dele me deu essa impressão, tá bom. Agora, isso é batendo no elenco, né? É a minha interpretação. Ao falar todos nós, diretoria, atletas e funcionários, pra mim é bater no elenco, de um jeito... Não vou falar que é, mas é. Pra mim, claramente, em outros trechos da coletiva, ele deixa claro que ele está insatisfeito com o elenco. E que pra ele o elenco foi incapaz de jogar do melhor jeito que pra ele é o do Caixinha. Quem montou o elenco foi ele também. Também, né? Não só ele. Então, assim, quem tá dentro do clube, que pode conversar com esses caras, é ele. Também não somos nós. É importante lembrar. E o último trecho aqui, ó. O Pedro ainda disse que a demissão de Caixinha tem a participação de muita gente que está dentro do clube, sem especificar a quem se referir. Este elenco do Santos, apesar de toda essa reestruturação, é competitivo. Era pra ser, né? Este elenco tem toda a competência e capacidade de fazer uma grande temporada. Existe uma diferença entre analisar os grandes problemas dessa instituição, que precisam ser corrigidos, mas o ponto emergencial é fazer que o elenco jogue da maneira que pode. Esse time pode render muito mais e os jogadores sabem disso. Eles precisam também assumir a responsabilidade deles. Corroborando a frase anterior. Acho que é isso. Se tiver mais coisas de verdade, se fugiu alguma, mais dúvidas, me mandem. Vocês têm os contatos aí nos comentários. Vocês sabem que eu estou sempre de olho. Eu boto comentários na tela, não é o primeiro vídeo. Nesse mês que eu coloquei comentários de vocês na tela para mostrar como vocês me deram ideia. Vamos conversando. A gente não tem paz. Que o Santos ganhe hoje para pelo menos ter um dia de paz, né? Porque tá difícil. Voltamos a qualquer momento.